Vamos ver um exemplo prático aqui, só para motivação. Então, esse aqui é um termistor, né, que é um resistor variável. Dependendo da temperatura, ele tem resistências diferentes. Né? E, e esse termistor pode ser utilizado, por exemplo, numa impressora 3D. Né? Eu peguei isso aqui da página da RepRap. E lá tem uma tabela, né? Na verdade, esses dados aqui não foram exatamente medidos, né? Eles foram gerados a partir de uma equação de coeficientes, né? Mas a gente pode, né? Poderia ter feito essa medida, né? Então, uma determinada, né? Para esse circuito aqui, que é o do sensor, né? Esse circuito conecta, por exemplo, eu poderia colocar um Arduino, né, para ler essa leitura, ler a voltagem na saída aqui, né? Esse aqui eu coloco 5 volts de alimentação e 5 volts como voltagem de referência no Arduino. Né? Na verdade, o Arduino vai ler 10 bits, né? Então são até 1024, né? De 0 até 1023, né? E o valor máximo corresponderia aí aos 5 volts voltagem de referência, né? E o zero corresponderia ao zero, né? Ah, ok, mas aí montando esse circuito aqui, né? Colocando né, dois resistores aqui, um em série e um em paralelo com o termistor, né? Esse termistor vai ter uma resistência, né? E no final a corrente vai ser dividida aqui e vai ter uma voltagem aqui na saída, ok? Então, o valor aqui para 1 grau, né? Se esse termistor está em 1 grau de temperatura, a gente pode ir medindo, né? Aqui a saída usando o Arduino, um voltímetro mesmo. O Arduino seria, no caso, se eu for fazer um controle de temperatura. Então, por exemplo, a impressora 3D, ela precisa derreter o filamento de plástico. Então, ela tem que estar numa temperatura, né? Não é só derreter, né? Ele tem que estar numa temperatura em que ele vai se grudar em si mesmo, né? Tem que ter uma temperatura de trabalho certa, né? Para cada tipo de filamento de plástico, né? Então, ele tem que manter nessa temperatura. Então, ele vai ligar o aquecedor, né? E se passar da temperatura máxima, ele vai desligar, né? E a hora que passar da temperatura mínima, ele vai ligar de novo, né? Pode ser um controle por esterese, né? Se chama isso, né? Tipo de geladeira, né? Quando a temperatura tá alta, a geladeira liga. Né? Quando a temperatura, né? Termostato, né? E quando a temperatura né, já esfriou bastante, né? Aí a geladeira dá uma desligada, né? Então, né, deixa uma folga, né, entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. Né? Então, aqui pode ser feito esse tipo de controle. Então, aqui para cada. Mas para isso a gente precisa saber qual é a temperatura. Então, tem esse sensor aqui, né, que tem a resistência variável, né, tem uma resistência em função da temperatura. Então, a leitura dessa pode ser tabelada dessa forma aqui. Né? Então, a gente pode pegar a temperatura, né, depois que a gente montou lá o aparelho todo, o circuito, colocou para funcionar. A gente põe lá, usa um termômetro, né, confiável, né? A gente seta a temperatura para 1 grau e média o valor da voltagem. Põe a temperatura em 17 graus e média a voltagem. Então foi feito para esses valores aqui. Okay? Só que agora eu quero usar em valores que são, né, que não são exatamente esses que eu tabelei. Então vamos ver aqui como é que é a curva, né? Desse da voltagem do termistor em relação à temperatura, né? Então vamos lá. Então é essa aqui, né? Os pontos amostrados são esses aqui, ok? Então né, a fórmula não é muito simples, né, para gerar isso aqui, né? Então né, pode pensar que vale a pena usar a interpolação. Tem regiões aqui que é quase linear, né? Ok? Então vai ter bom resultado a interpolação, ok? Então o que vai. Aqui é a repetição, a mesma tabela da outra página, né? Só aqui para a gente acompanhar no gráfico. Né?
E o último 289,014, né? E aqui é 450 é um grau, né? Então com isso eu consigo medir a temperatura, né? Dada uma temperatura eu vou ter uma voltagem correspondente. Okay? Então aí, por exemplo, aqui tem duas questões aqui, né? Vocês podem resolver utilizando os métodos, né? Seria uma motivação, uma questão mais prática, né? Então, por exemplo, uma temperatura para trabalhar com plástico ABS seria 250 graus. Então ele vai ter que esquentar o extrusor, né? Até 250 graus, né? Porque não basta derreter o plástico, né? Tem que estar numa temperatura boa para extrusão. E mais do que isso, ele tem que estar numa temperatura boa para, né, formar, grudar nele mesmo, né? Cada vez que passa o filamento derretido, ele vai colando no que já estava lá. Então precisa ter uma temperatura certa. E o plástico PLA, a temperatura dele é 190 graus para trabalhar. Então aqui eu queria saber quais as leituras de sensor em volts, né? E utilizar um polinômio de terceiro grau para aproximar. Okay? Então vamos ver aqui. Então aqui, por exemplo, 190 graus, né? Está por aqui, né? Está perto de 193. Né? Okay? Então poderia usar esses valores que estão aqui em volta, né? 161, 177, 193, 209, né? E os valores correspondentes em volt aqui, né? Para determinar qual seria a leitura né? Qual seria a leitura em volts, né? Para aquela temperatura de 190 graus. E também para a temperatura de 250 graus que está entre aqui, né? Algum valor aqui entre 0,37 e 0,31, né? Ok? Então é isso aí, né? É uma aplicação prática aí do que a gente está vendo aí de interpolação, né? Como calibrar um sensor, né? Como, né, fazer estimativas, né? Tabelar, levantar a curva, né, de um sensor e fazer, né, fazer né, um mapeamento do valor, né, conversão do valor em voltagem para o valor de temperatura. Okay? Beleza.